Verifiquei minha casa no Google Street View. Acabei de ver algo horrível na janela. A imagem mostrava perfeitamente nossa pequena casa em formato de azul, as floreiras se inclinando para fora da janela da cozinha cheias de glórias da manhã. A cadeira de balanço de cedro, a mancha de tinta marrom nos degraus da época em que pintei a escrivaninha. Mas havia duas pessoas de pé no alpendre. Duas pessoas que eu não reconheci. Mesmo que seus rostos estivessem borrados, eu sabia que não poderiam ser nós. Somos indianos. E eles eram claramente brancos. Quem são essas pessoas? Perguntou meu irmão Arjun. Não faço ideia. Me inclinei para a tela do computador, os olhos se estreitando nos pixels. Talvez alguns dos meus amigos da escola. Mas eu sabia que isso não podia ser verdade. Pareciam adultos. O homem e a mulher estavam usando ternos cinza sob medida. Não conheço nenhum adolescente de 15 anos que se vista como se trabalhasse em Wall Street. Talvez seja uma foto antiga, eu disse. Talvez sejam os antigos proprietários. Mas isso também não parecia certo. Em primeiro lugar, o texto no canto dizia Street View Jury de 2023 segunda. Eles não pareciam estar apenas relaxando em casa deles. A mulher estava de pé no canto do alpendre, o peso em um quadril, os braços cruzados sobre o peito. O homem estava em pé de maneira não natural, como se estivesse posando para a foto, as mãos profundamente nos bolsos. Talvez seja Photoshop, eu disse a ele. Sério, Arjun? Ok, então. O que você acha que é? Eu olhei para a foto. Aquelas duas pessoas, elas pareciam familiares, quase. Algo sobre elas. Seus ternos cinza, seus sapatos prateados combinando. Isso soava um sino. Eu não sei, eu disse finalmente. Arjun eventualmente voltou para o quarto dele. Eu voltei para minha lição de casa. Pelo menos eu tentei. A cada poucos minutos, meus olhos se afastavam do livro de álgebra e voltavam para a foto. Onde eu já tinha visto eles antes? O tempo passou. Eu fui para a escola, tirei um C+ em uma prova e adormeci. Na aula de história. Eu esqueci completamente da estranha imagem do Street View. Depois da escola, peguei um iogurte e fui direto para o meu quarto. Mas congelei quando meus olhos caíram sobre uma foto pendurada ao lado da escada. Era uma foto de Arjun e eu. Minha mãe tirou quando visitamos Filadélfia alguns anos atrás. Arjun estava segurando algum tipo de helicóptero de brinquedo. Eu estava usando jeans florais estranhos e grampos de cabelo brilhantes. Mas atrás de nós estavam duas pessoas. Duas pessoas vestindo ternos cinza e sapatos prateados. Peguei a foto emoldurada da parede, a trouxe até o meu rosto. Uma mulher loira, os braços cruzados sobre o peito. Um homem de cabelos escuros, as mãos nos bolsos. Os rostos deles não estavam borrados nesta foto, mas eles estavam usando óculos escuros. Mãe, chamei, voltando para a cozinha. Você se lembra de tirar essa foto na Filadélfia? Ah, sim, claro, ela respondeu enquanto cortava brócolis. Por quê? Quem são essas pessoas? Atrás de nós. Mãe pegou a foto e a aproximou do rosto. Seus olhos estavam calmos, procurando. E então, de repente, eles se arregalaram. Apenas pessoas aleatórias, ela disse bruscamente. Mas eu as vi. Você deveria estar fazendo sua lição de casa? Ela exclamou. É sexta-feira, mãe, mas suas notas não estão boas. Ela não me devolveu a foto. Em vez disso, ela a colocou no balcão. Você deveria estar estudando, não examinando fotos antigas da família. Eu me virei e corri escada acima. Isso doeu muito. Normalmente, minha mãe me trata como se eu fosse feita de vidro. Sempre me elogiando, abraçando-me, dizendo o quanto eu sou maravilhosa. Gritando com Arjun? Claro. Mas eu? Isso estava fora de caráter, para dizer o mínimo. Realmente fora de caráter. Eu me sentei na frente do computador, digitei Maps, google.com. Eu deveria estar planejando minha festa de 16 anos. Falta apenas 2 semanas, ou no Facebook, verificando se Bria Pierce já terminou com o chat. Mas eu não estava. Eu estava aqui, no Google Maps, olhando para eles. Os ternos cinza, os sapatos prateados, os rostos que foram borrados em manchas de carne não identificável. Então, por impulso, digitei um endereço diferente. Nosso endereço antigo. A casa em que morávamos antes de nos mudarmos para cá. A imagem carregou. Lá, no quintal da frente, estavam duas figuras vestindo ternos cinza. O quê? Ampliei, olhando para a tela. Mechas de cabelo loiro caíam nos ombros da mulher. O homem segurava as mãos nos bolsos. Ambos estavam lá, no gramado da frente, à vista de todos, como se nada estivesse errado. O texto dizia Street View, maio de 2012. Foi quando morávamos lá. Minhas mãos tremiam contra o teclado. Meu coração batia forte no peito, mas me forcei a digitar um terceiro endereço, o da Rua 6. A pequena casa inicial em que moramos há alguns anos. A imagem carregou. Uma casa branca bonitinha com 2 janelas na frente. Um tapete de grama verde fluorescente e uma calçada de paralelepípedos trincada apareceram. O alpendre estava vazio. Eu respirei aliviada. Eles não estavam lá. Ninguém de pé no gramado, na entrada ou em qualquer lugar ao redor da casa. Se essas pessoas estivessem me seguindo, elas estariam aqui também. Respirei fundo, acalmando meu coração acelerado. Eu estava prestes a clicar para longe quando algo chamou minha atenção. Algo na janela. Eu dei zoom. A janela estava escura, cortada por linhas brancas separando o vidro em painéis. Mas no painel inferior direito, havia algo lá, pálido, pressionado contra o vidro. Eu dei zoom novamente. Era um rosto. O medo percorreu minhas veias. Eu fechei o laptop com força, pulei da cadeira.
E então fiz o que qualquer adolescente aterrorizado faria. Corri escada abaixo até minha mãe. Mãe? Eu chamei, o medo tremulando em minha voz. Mãe. Eu parei. O brócolis estava espalhado na ilha da cozinha, pela metade cortado. A torneira pingava. Os guardanapos estavam no chão. Mãe, estamos aqui. A voz da minha mãe fraca, tremendo. Estamos, oh não os dois ternos cinza eles estavam aqui? Mantendo minha mãe como refém? Eu corri para a sala da família, meu coração martelando. Mas não eram eles, era o pai. Pai? Você não deveria estar no trabalho? Eu disse. Eu olhei da expressão sombria em seu rosto para as lágrimas manchando as bochechas da mãe. O que aconteceu? Oh meu Deus! A vovó está bem, disse meu pai. Eu os encarei. Precisamos falar com você, disse minha mãe, a voz quebrada de soluços. Sobre algo que fizemos há muito tempo. Eu me sentei no otomano, um peso pesado se instalando no meu peito. Você se lembra quando Arjun estava muito doente no hospital, quando você tinha uns 6 anos? Meu pai perguntou, juntando as mãos no colo. Isso é aleatório. Mas eu assenti. O hospital? A enfermeira ruiva que me deu um pirulito, a máquina de venda que tinha os biscoitos de baunilha, tudo era embaçado, distorcido e borrado através da lente do tempo. Na época, eu era muito jovem para entender exatamente o que estava acontecendo com Arjun, mas eu era velho o suficiente para saber que meu irmão estava muito doente e que meus pais estavam miseráveis. Você se lembra como ele se recuperou de repente, certo? Meu pai disse, seu tom caindo de explicativo para miserável. Os médicos não podiam explicar, disseram que era um milagre. Você se lembra do que te contamos? 2 anjos desceram diretamente do céu, tocaram o peito dele e curaram seus pulmões. Eu repeti mecanicamente, eles devem ter me contado essa história centenas de vezes, havia alguma verdade nela. Fomos abordados no hospital por 2 pessoas que afirmavam poder curar Arjun. Ele desviou o olhar. Por um preço. Nós dissemos a eles que concordaríamos com qualquer preço que quisessem. Se não tivéssemos dinheiro, pegaríamos empréstimos. Pagaríamos de volta pelo resto de nossas vidas se fosse preciso. 2 pessoas usando ternos cinza ele assentiu. Depois de curá-lo, eles nos disseram o preço. Eles não queriam dinheiro. A voz do meu pai tremeu e ele me olhou nos olhos. Eles queriam você. Meu coração parou, eles nos disseram que voltariam por você, minha mãe finalmente disse, os olhos molhados de lágrimas, que te levariam no seu 16º aniversário. Mas meu aniversário é daqui a 2 semanas. Ela assentiu. O que você quer dizer com me levar? O que eles vão fazer comigo? Meus pais se olharam desconfortavelmente. Não temos ideia, disse meu pai, finalmente quebrando o silêncio. Nunca teríamos feito isso se soubéssemos, minha mãe disse, a voz abafada por um lenço. Eu prometo que te amamos, dia, e nunca quisemos, nós pensamos que poderíamos escapar deles. Meu pai interrompeu, cortando o ar. Nós só mudaríamos para o meio do nada, mudaríamos nossos nomes talvez, como eles poderiam nos encontrar depois disso? Mas eles sempre conseguiam. Eles nos encontraram em cada casa em que já moramos. O Street View confirmou isso. Minha mãe se levantou e pegou um álbum de fotos antigo na estante sem dizer uma palavra. Ela o largou no meu colo. Eles nos seguem para onde quer que vamos. Eu abri. Arjun e eu comemos sorvete na Cold Stone. Na mesa ao lado, de costas para nós, 2 pessoas compartilhando o milkshake. 2 pessoas de ternos cinza. Arjun e eu no lago, nos batendo com odres de piscina. Ao longe, perto da floresta, 2 figuras cinzas observando. Arjun e eu na feira. Ao fundo, iluminados pelas luzes vermelhas e brancas da montanha-russa do dragão, eles estavam lá usando óculos escuros apesar da escuridão. Eles sempre estavam seguindo, observando, esperando. Não havia lugar onde eu pudesse me esconder. Então é isso? Eles vão me levar em 2 semanas? Meus pais se olharam, lágrimas nos olhos. Então eles assentiram. Abraçamos e choramos por muito tempo. Então subi para o meu quarto, liguei o computador e abri uma nova aba. Não Google Maps. Google. Comecei a digitar, meus dedos voando pelo teclado. Armas, bombas, spray de pimenta, tasers. Armas de todos os tipos. Como comprar, onde adquirir. Envio rápido. Sim. Só tenho 2 semanas, afinal. Eles podem estar vindo atrás de mim, mas eu não irei gentilmente para aquela boa noite.